Bom, em se tratando, né, dos elementos químicos, nós precisamos falar da chamada alotropia, né, que é uma propriedade que alguns elementos químicos possuem de realizar ligações por meio de ligações covalentes. Né? Falaremos disso quando falarmos em ligação química, mas enfim, ligação covalente é um tipo de ligação química, né, com compartilhamento de elétrons, né, é o que caracteriza, né, a ligação covalente, e assim formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Então vamos lá, vamos entender isso. Né? Ok, substância simples é aquela formada por átomos de um único elemento. Né? O diamante é formado apenas por átomos de carbono. A grafite é formada apenas por átomos de carbono. Né? O fullereno C60, nesse caso, né, é formado apenas por átomos de carbono. Então, são substâncias simples, né, são formadas por átomos de um único elemento. Porém, né, conforme nós podemos perceber aqui, nessas representações, né, nessas fórmulas, enfim, estruturais, né, nessa representação das fórmulas estruturais, o diamante, grafite e o C60, né, chamado fullereno, tem as três formas de apresentação do carbono têm estruturas diferentes e propriedades diferentes. Né? A grafite está presente aí, enfim, no lápis, né, que nós utilizamos, é um composto bastante macio, é vendido em pó, né, grafite em pó, para ser utilizada como um lubrificante sólido. Né? Enquanto o diamante, por exemplo, não tem aquela cor cinza escura da grafite, né? É transparente, né? O aspecto lembra quase um vidro, coisa assim, é muito duro, né? Você utiliza inclusive diamantes, né? Além de para fazer joias, etc. Mas enfim, diamantes aí de menor qualidade você pode utilizar para fazer, né? Para incrustar aí em brocas, né? De perfuração, porque é muito duro, etc. E tal, né? E o fullereno pode ser sintetizado, né? Enfim, a partir de carbono, mas enfim, conforme podemos ver, né? É composto, uma estrutura composta aqui, enfim, por hexágonos e pentágonos, né? Formando essa bola de futebol, vamos assim, essa estrutura característica, né? E tem propriedades diferentes da grafite e do diamante. Então são todas substâncias simples, porque formadas por átomos de um mesmo elemento, porém estruturalmente são diferentes e isso confere aos compostos, né, a essas substâncias, melhor dizendo, propriedades diferentes. Né? No caso do fósforo, né, tem três alótropos, né? Fósforo branco, né, que reage, enfim, com o oxigênio do ar, né, liberando muita energia, né, utilizado em bombas incendiárias, o fósforo vermelho e o fósforo preto. Né? Enfim, pelas próprias cores, né, dá para perceber que não obstante sejam, né, nos três casos, o elemento químico fósforo, então tenho aí, né, elementos químicos, eu tenho uma substância simples, né, substâncias simples em todos os casos, porque formadas por átomos de um único elemento químico, né? Mas esses átomos que estão aí presentes em quantidades diferentes estão agrupados de maneiras diferentes. O ponto-chave aí, no fim das contas, é a estrutura, né? O que confere aí ao fósforo branco, ao fósforo vermelho e ao fósforo preto, não apenas cores diferentes, mas outras propriedades também diferentes. Por exemplo, o ponto de fusão do fósforo branco é 44,2 graus Celsius. Já o do fósforo vermelho é bem maior, 590 graus Celsius, enquanto que o fósforo preto tem um ponto de fusão de 610 graus Celsius. Comparando simplesmente o ponto de fusão e as cores, podemos perceber que são, não obstante termos aqui nos três casos um único elemento, o elemento químico fósforo, né? Então nós temos substâncias simples, né? Mas o fato dos átomos desses elementos estarem agrupados, formando estruturas diferentes, né, faz com que nós tenhamos aí o fenômeno da chamada alotropia, sendo que cada um desses alótropos, né, possui propriedades físicas e químicas também normalmente diferentes. Tá certo? Bom, essa é a alotropia então. Bom, só para lembrar, nós não vamos falar aqui em tabela periódica, voltaremos novamente, né, quando falarmos da estrutura atômica e tal, né? Mas os elementos químicos todos estão agrupados na chamada tabela periódica, né? Na qual os elementos estão agrupados por ordem crescente de seus números atômicos. Mas falaremos mais sobre isso, né, numa outra aula, quando fizermos aí uma introdução, né, à estrutura da matéria, falarmos aí sobre isótopos, etc. Né? Enfim,
mas devemos nos lembrar que todos os elementos químicos conhecidos, tanto os de ocorrência natural quanto os artificiais, né, aqueles que são sintetizados em aceleradores de partículas, etc., né, todos eles estão presentes na chamada tabela periódica, tá certo? No caso aqui, por exemplo, falamos ainda há pouco de carbono, né? Está aqui o carbono, o primeiro elemento do grupo 14, né? E o fósforo, de cima para baixo aqui ao longo do grupo, é o segundo elemento no grupo 15, tá certo? Bom, fases de um sistema, sistemas monofásicos. Bom, mono, então, só tem uma fase, né? E os sistemas polifásicos é que possuem mais de uma fase. Se possuírem duas fases apenas, nós vamos chamar de bifásico, né? Três fases, trifásico, assim por diante, né? No caso aqui, nós temos uma conhecida mistura, né? Água, óleo. A água fica embaixo, porque é mais densa. O óleo, que é menos denso, fica em cima. Mas nós temos aí uma mistura, porque é uma mistura, não é uma substância pura, heterogênea, né? E heterogênea por quê? Porque as duas fases aí estão separadas, e nesse caso nós temos um sistema bifásico, né? Eu consigo distinguir claramente onde é que está a água e onde é que está o óleo, né? Bom, nós temos aqui nessa figura, por exemplo, vamos fazer uma mistura, né? Água, sal de cozinha, óleo vegetal, pode ser óleo de soja, por exemplo, e areia. Bom, o sal dissolve na água, conforme nós sabemos. Então, sal mais água termina formando uma única fase. O que nós temos aqui é uma solução de sal em água, uma mistura homogênea. A areia não mistura com essa solução de sal em água, o óleo também não se mistura com essa solução de sal em água. De forma tal que nós temos aí 4 componentes, né? Mas nós temos aqui 3 fases. Aqui no caso nós teríamos um sistema trifásico, né? Uma mistura heterogênea, composta por 3 fases, sendo que uma dessas fases é uma mistura homogênea, no caso uma solução aquosa de sal em água. Bom, nós falaremos sobre soluções, há uma outra aula aí sobre soluções, na qual nós exploramos, né, inclusive a unidade de concentração em gramas por litro, tá certo? Mas enfim, ok, quando eu tenho um sólido dissolvido num líquido, por exemplo, eu tenho uma mistura homogênea, uma solução, né? Então, a classificação, né, que costuma ser feita é a seguinte: se nós tivermos aí partículas, né, cujas dimensões vão de 0 a 1 nanômetro, lembrar que o prefixo nano é 10 a menos 9, né? Então, 1 nanômetro é 10 a menos 9 metro, né? Ficou muito conhecida nos últimos tempos a palavra nanotecnologia, né? Tá certo? Nano, 10 a menos 9, então 1 nanômetro é 10 a menos 9 metro. Se as partículas do material dispersos em água, por exemplo, né, tiverem dimensões entre 0 e 1 nanômetro, eu tenho aí uma solução, né, uma mistura efetivamente homogênea, uma solução. Se as partículas tiverem dimensões da ordem de 1 até 1000 nanômetros, eu tenho aí as chamadas soluções coloidais, né? E se as partículas tiverem dimensões superiores a 1000 nanômetros, o que eu tenho na verdade é uma suspensão, né? Então eu vou ter na verdade uma mistura heterogênea, eu vou conseguir distinguir, né, a espécie que, por exemplo, eu adicionei à água, eu vou conseguir distinguir a fase sólida da fase líquida. É muito comum, por exemplo, em medicamentos, né? Quando decanta, você consegue perceber ali a separação entre o sólido e o líquido, né? Inclusive, normalmente vem a instrução na embalagem, né? Agite bem antes de usar, né? Que é justamente para você conseguir, né, homogeneizar o mais possível ali a mistura antes de consumir, né? Bom, mas aqui na figura aqui embaixo, né, que nós temos do lado esquerdo uma solução, que está em cinza, né? Na parte central um coloide, que está em amarelo, e na parte vermelha aqui uma suspensão, né? Se eu fizer a luz visível de uma lanterna, por exemplo, passar através da solução, né, não conseguirei distinguir, como a gente diz, o facho de luz, né? Já se essa luz da lanterna passar através de uma solução coloidal, eu vou conseguir distinguir o facho de luz, porque ele vai ser, enfim, espalhado por essas partículas que estão no meio. O mesmo se dará, né, se eu tiver aí uma suspensão, né, que nós temos aí quando a luz é espalhada, né,
nessa solução coloidal, enfim, chamado, e nós conseguimos enxergar, né, o facho de luz, é o chamado efeito Tyndall, né? Efeito Tyndall, se você quiser pesquisa aí na internet, tá bom? Mas enfim, um resumo então, matéria, né? Sistemas homogêneos só tem uma fase, caso típico, né, das soluções. Nos sistemas heterogêneos eu tenho mais de uma fase. Nas misturas heterogêneas, né, eu tenho mais de uma fase. Eu posso ter uma substância pura, que é formada, né, por um só componente, enfim, ou por átomos de apenas de um elemento químico. Eu posso ter uma mistura homogênea, né, que seria uma solução. Uma solução eu vou ter mais de um componente, mas ainda assim seria uma mistura, né, embora homogênea seria uma mistura, não seria uma substância pura. Bom, no sistema heterogêneo, eu posso ter uma substância pura, um componente em forma sólida, líquida ou gasosa, né? Ou eu posso ter também aí uma mistura heterogênea, tá certo? Bom, e agora então aqui alguns exercícios, tá certo? Esses exercícios foram tirados do livro Química, de autoria do autor Ricardo Feltri. Se não me engano, essa é a 6ª edição. Mas enfim, fica aí a referência a um livro de Química do ensino médio, tá certo? Mas há essa parte introdutória, né, que, enfim, nos serve perfeitamente para a nossa introdução aqui ao nível do ensino fundamental, tá certo? Então vamos lá. A numeração aqui das questões é a numeração que aparece no próprio livro, mas nos interessa a questão em si, né? Então vamos lá. A mistura de água e álcool é água e álcool, perfeito? Álcool etílico, etanol, né? É uma mistura homogênea, gasosa. Bom, nem a água nem o álcool estão no estado gasoso, nas condições padrão, enfim, ou na temperatura ambiente. Então, não pode ser uma mistura gasosa de forma alguma. Então, a letra A não pode estar certa. É uma mistura heterogênea, líquida. Sim, é líquida. Tanto água quanto etanol são líquidos, né? Nas condições padrão, enfim, né? No nosso dia a dia aí, na temperatura ambiente. Mas o álcool é solúvel na água, forma uma mistura homogênea, né? Então não é, não, de forma alguma, uma mistura heterogênea. Letra C, homogênea líquida. Sim, né? O álcool é solúvel na água, forma uma solução, que é uma mistura homogênea, e ambos estão na fase líquida, né? Essa mistura homogênea está na fase líquida. Então, sim, né? A mistura de água e álcool, álcool etílico, etanol, é uma mistura homogênea líquida. A letra C está correta. Mas, em todo caso, verifiquemos as outras duas, né? Heterogênea, sólida, líquida. Não, primeiro que não é heterogênea. Além disso, não existe nenhum sólido na mistura, então não pode ser, né? A mistura entre álcool e água é simples. Como assim, mistura simples? Que classificação é essa? Enfim, também não faz sentido. A alternativa correta é a alternativa C. Próxima questão. A maioria das questões aqui são questões de vestibulares, etc., porque, como disse o livro, né, a fonte original é um livro do ensino médio, mas nos serve perfeitamente aqui. Mas vamos lá. Considere as misturas areia e água. Já sabemos que areia e água não se misturam, né? Sangue e por água e acetona. Acetona é solúvel em água, né? Forma uma solução, uma mistura homogênea, né? Iodo dissolvido em álcool etílico. Iodo é solúvel em álcool etílico, forma aí uma solução, né? Você pode, inclusive, em algumas farmácias encontrar aí soluções de iodo, né? Bom, classificam-se como homogêneas. Então, o autor pergunta, né, a questão, melhor dizendo, pergunta, né, dessas 4 misturas que foram aqui colocadas, quais delas se classificam como misturas homogêneas, né? Bom, areia e água, não, né? Areia não se mistura com água, é uma mistura heterogênea. Então, areia e água, com certeza, não é uma mistura homogênea. Então, todas as alternativas em que apareça a mistura 1 como uma mistura homogênea, necessariamente estão erradas. Então, com certeza está errada a letra A, a alternativa A, com certeza está errada a letra B e com certeza está também errada a letra E, porque todas elas trazem a mistura areia e água como sendo uma mistura homogênea, e não é o caso, claramente, é uma mistura heterogênea, não se misturam, eu consigo claramente distinguir, né, o que é a água, o que é a areia, tá certo? Então, sobram como corretas letras, possivelmente corretas, enfim, né? Uma das duas será a correta, letra C e letra D. Perceba que em ambas
A mistura 4 é dada como homogênea. Iodo dissolvido em água, sim, é uma mistura homogênea. Iodo dissolve em água, eu formo uma solução de, perdão, iodo dissolve em álcool etílico, né? Iodo é solúvel em álcool etílico, dissolve-se em álcool etílico. Uma vez o iodo dissolvido em álcool etílico, o que eu tenho é uma solução de iodo em álcool etílico, sim, é uma mistura homogênea. Então, 4 está correto mesmo. A questão toda aqui é a alternativa. A outra alternativa correta é a 2, a outra mistura correta homogênea, né? É a 2 ou a 3? Bom, a 2 é o sangue, a 3 é a água e a acetona. A água e a acetona, sim, são solúveis, né? Um no outro, né? A acetona dissolve em água e vice-versa. A água e a acetona formam uma solução, formam então uma mistura homogênea. Então a correta é 3 e 4, nós já sabíamos que era a correta, né? Era uma mistura homogênea. Então as misturas homogêneas dessas 4 misturas são a 3 e a 4. A alternativa correta é a letra D, D de dado, D de delta. Né? Mas alguém poderia ficar em dúvida, né? 2, né? Não seria 2 e 4? Sangue não é uma mistura homogênea? Então nós colocamos essa figura aqui para ilustrar. Né? Está aqui em inglês, mas enfim, dá para acompanhar aqui as imagens que nos interessam. Né? A imagem em si que nos interessa. Então, digamos, né, se eu tomar o sangue, alguém diria, não, é uma mistura homogênea, é um líquido vermelho e tal, não consigo distinguir nada aí, né, é uma mistura homogênea. Mas acontece que se você ampliar um pouquinho, você vai ver que lá no sangue tem células, né, brancas, né, tem plaquetas, tem aí hemácias, né, e tudo isso disperso aí no plasma. Então, na verdade, o que você tem ali é uma mistura heterogênea, essencialmente de células vermelhas, né, hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Então, na verdade, o sangue é uma mistura heterogênea. 2 não estava correto, né? Sangue não é uma mistura homogênea, né? Enfim, não é um exemplo de mistura homogênea e, portanto, a alternativa C não poderia estar correta, ok? Letra D, as misturas 3 e 4 é que são homogêneas. Bom, próxima questão. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, o número de fases é. Bom, a gasolina não mistura com a água, isso nós sabemos. Então já tenho aí 2 fases. Né? O açúcar é solúvel na água, o sal também é solúvel na água. Eu terei uma solução aquosa contendo sal e açúcar, mas é uma mistura homogênea, uma solução. Né? Então, sal, açúcar e água vão formar uma única fase. A gasolina é uma outra fase, porque não se mistura com essa solução de água contendo açúcar e sal, né? E a areia, por certo, também não é solúvel, não se mistura, né? Nem com a gasolina, nem com essa solução contendo açúcar e sal. Né? Então, o número de fases serão o quê? 3. Né? Eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 componentes aí, né? Mas como o sal e o açúcar se dissolvem na água, sal, açúcar e água vão formar uma única fase, a gasolina é a outra fase, a areia é a outra fase, de forma tal que eu tenho ao todo 3 fases. Letra B de Bravo é a correta. Próxima questão, então. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um deles é, respectivamente. Né? Então, aqui eu tenho óleo, água e gelo. Né? Óleo não se mistura com a água, já são aí 2 fases. Né? O gelo também é água, só que é água no estado sólido e não se mistura com a água no estado líquido, nem se mistura com o óleo. Então eu tenho 3 fases. A água, né, gaseificada e o gelo, bom, água gaseificada eu tenho CO2 dissolvido na água, mas está formando aí uma solução, então é uma única fase. Né? E o gelo, que também é água por certo, né, mas está no estado sólido, a água no estado sólido, não se mistura com a água no estado líquido ou nessa água, com essa água gaseificada, de forma tal que eu tenho 2 fases. Né? E aqui eu tenho, no Becker aqui número 3, um sistema número 3, óleo, gelo, água salgada e granito. Né? Bom, a água salgada eu tenho sal dissolvido na água, mas isso é uma mistura homogênea, o sal dissolve na água, é uma mistura homogênea, é uma única fase. O granito é outra fase, o óleo não se mistura, nem com a água salgada, nem com o granito, é uma terceira fase, e o gelo é água no estado sólido, não se mistura, nem com água salgada, nem com granito, nem com óleo. Então eu tenho o óleo, uma fase, o gelo, 2 fases,
A água salgada é uma mistura homogênea de sal em água, é uma solução, é uma única fase, e o granito é outra fase. Então eu tenho 1 a 2, água salgada 3, granito 4 fases. Então, da esquerda para a direita, do sistema 1 para o sistema 3, eu tenho 3, 2 e 4 fases. A alternativa A, portanto, é a correta. Evidentemente, as outras todas, então, né, as outras todas estão erradas. Né?